te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão no livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 2. Então, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro nesse livro. Temos uma introdução no primeiro vídeo, segundo vídeo, capítulo 1, agora o capítulo 2. Gostaríamos que você compartilhasse nessa mensagem com outras pessoas, principalmente com casais, né? Porque nós estamos falando então sobre a questão do relacionamento conjugal. É sobre isso que Salomão aborda aqui nos 8 capítulos que nós temos do livro de Cânticos dos Cânticos. Os 3 primeiros capítulos, né? Capítulo de 1 até parte do capítulo 3, falando sobre o noivado, depois falando sobre a questão das núpcias ou casamento em si, e depois sobre a maturidade ou a maturação do casamento, tá? Então, um assunto que com certeza é importante para todo casal, também em meio ao mundo, né, onde as coisas são tão superficiais, são tão líquidas, né, elas se desfazem tão facilmente. Então, poder compartilhar isso com pessoas que estão vivenciando talvez problemas no seu relacionamento seja interessante para poder mostrar a bênção que é podermos manter o nosso matrimônio e entendendo como mantê-lo diante de Deus e assim glorificando, né, ao nosso Deus e sendo ricamente abençoados, tanto nós como também o nosso cônjuge, tá bom? Então que você possa compartilhar, ativar o sininho se não fez ainda, também se ainda não se inscreveu, se inscrever, então incentivar outros, tá bom? Então vamos alavancar aí o nosso canal, crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra. O segundo capítulo, então, aqui de Cânticos, retrata poderosamente a relação de amor entre Salomão e a sua amada durante o tempo do namoro, então. E é muito importante essa questão do tempo do namoro, o tempo do conhecimento do rapaz e da moça, dos seus familiares, tá? Isso é sempre muito importante se fazer. Há pessoas que não se conhecem, né? Ou rapidamente se casam sem conhecer um ao outro, sem conhecer seus familiares, e é muito importante nós lembrarmos isso. Talvez você não concorde com isso, mas você não se casa apenas com o rapaz ou com a moça que você escolheu, mas também com seus familiares. Você terá convivência, ou terá que conviver com essas pessoas. O ideal seria, evidentemente, isso, ter uma boa convivência com todos, né? Isso é extremamente importante no relacionamento conjugal, ok? E também a questão do conhecimento de um ao outro no tempo do namoro, né? Sabendo justamente as qualidades, os defeitos, sabendo os gostos pessoais, tendo todo um conhecimento um do outro, né? Porque depois que casar, aí a coisa fica muito mais complicada, né? Não é a ideia de não deu certo, então vamos nos separar. Isso é uma atitude completamente equivocada e fora da realidade daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, usando exemplos da natureza, a Sulamita descreve então a sua comunhão íntima com Salomão, tá? E esse retrato da intimidade humana revela justamente a nossa necessidade também de termos um semelhante relacionamento e intimidade com o Senhor Jesus Cristo, tá? Porque uma das linhas de interpretação é que não apenas temos aqui a questão literal de Salomão como uma sulamita, um homem e uma mulher, mas também a revelação aqui do amor de Cristo para com a sua igreja, o noivo que é Cristo para com a noiva que é a sua igreja, ok? Muito bem. Então vamos começar a leitura. Ele começa dizendo aí o seguinte: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, segundo a gramática e o contexto, é mais natural considerar então que esse verso é uma declaração da noiva. A noiva está então confessando a sua modéstia, declarando que se sente deslocada no palácio, tá?
ela é apenas uma flor do campo. Então, sendo levada para o palácio, então estamos aqui falando sobre alguém que tem uma vida muito humilde. Vemos no capítulo 1 que era alguém que estava envolto com a vinha, trabalhava, né, debaixo do sol, por isso a cor da pele mais escura, né? Então, um trabalho diferente das mulheres que moravam na cidade, ok? Então, algo muito mais rústico, né, do que toda a pompa e circunstância das mulheres da cidade. Então, ela se sente deslocada no palácio. Ela é apenas uma flor do campo, né? Saron significa justamente isso, um campo, uma planície. E o nome se refere justamente à planície marítima entre Jope e o Monte Carmelo, onde você tem ali justamente essa planície de Saron, né? Esse campo de Saron, onde havia várias flores, né? E algumas até muito raras e flores muito bonitas que cresciam ali, tá? Mas ele diz também que é o lírio dos vales, né? E a gente vai vendo isso também de uma forma muito clara no próprio texto bíblico, né? Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Então, não os espinhos de plantas ou de árvores, mas de plantas espinhosas, né? Salomão garante à sua noiva que as demais mulheres, comparadas a ela, são como plantas, né, espinhosas, e ela é uma linda flor silvestre. Então, ele está fazendo aqui uma poesia para a sua noiva, para a sua namorada, né? Então, a questão era diferente da nossa cultura, e já era um compromisso que ele tinha, então, com esta mulher, tá? Como no nosso noivado aqui, que nós vemos claramente, tá? Dentro da nossa cultura. Ele continua dizendo: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto doce ao meu paladar, né? Então agora ele traz agora a noiva, está devolvendo o elogio. Agora ela fala a respeito do seu noivo, né? Então agora a Sulamita está falando a respeito de Salomão. Ele é comparado, né, a outros homens. Então, aliás, comparado a outros homens, ele é uma árvore frutífera, enquanto os outros homens são estéreis, não tem nenhuma beleza, não tem nenhum fruto, não tem nada de bom para poder oferecer, tá? Ela diz aqui, então, né, muito desejo a sua sombra, tá? Então a noiva desfruta a sombra e come os frutos, então, debaixo dessa sombra, com muita satisfação. Essas palavras, então, têm sido também utilizadas para ilustrar, né, o descanso da alma, a sombra do amor de Cristo, desfrutando, então, um abençoado companheirismo com o Senhor nosso Deus, tá? Então, os benefícios dessa comunhão não podem ser apreciados por aqueles que se detêm apenas por alguns instantes na presença de Jesus, sabe? Aqueles que querem dizer que amam ou que servem a Jesus apenas por alguns instantes, né? Em algum momento especial que vão à igreja, que vão falar de Jesus, ou que vão ouvir de Jesus. Então, aqui não é um encontro apenas circunstancial. Aqui está falando sobre uma comunhão, aqui está se falando sobre um relacionamento, algo muito mais profundo e duradouro. Então, com muita frequência, a agitação das atividades da vida tira justamente, né, os preciosos momentos dessa comunhão, que são tão essenciais ao crescimento saudável, né, diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Então, muitos não têm agido, não têm feito isso, estão agitados, correndo de um lado para o outro, não têm tempo para a sua vida espiritual. E é muito importante isso. Você é feito de corpo, alma e espírito. Então você precisa alimentar também a sua alma, alimentar o seu espírito. E para isso você precisa se deter na presença do nosso Deus. Ok? Diz aqui a noiva, então, que debaixo dessa árvore ela se assenta e que o seu fruto é doce ao paladar. Tá? Estou falando desse relacionamento que ela tem com o seu noivo Salomão. Versículo 3. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Né? O estandarte fala sobre a questão de uma bandeira, de uma apresentação. Levou ao banquete, evidentemente falando a respeito do palácio que foi levado ao banquete, né? E justamente por isso, como dissemos lá no versículo 2, ela se sentia deslocado em meio a todas aquelas pessoas. Imagine você, uma pessoa do campo, né? Agora no meio da corte, no meio das pessoas da sociedade, né? Da alta sociedade. Como é que você se sentiria
num ambiente desse, tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com a Sulamita, tá? O seu estandarte sobre mim é o amor, então justamente ele levanta essa bandeira do amor, levando essa sua noiva àquele banquete e não a deixando de lado, não a deixando sozinha, mas demonstrando a todos o amor que ele tinha justamente por ela. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor, né? Então, outra tradução talvez mais adequada, né? Sustentar-me com bolos de uvas secas, tá? Esses bolos eram considerados estimulantes e também benéficos em casos de esgotamento. Uma pessoa que estivesse então enfraquecida, esgotada, comendo aqueles bolos, então poderia se fortalecer. Então, a jovem ela pede passas e maçãs para poder renovar as suas forças, tá? Por quê? Porque ela desfalece de amor. No português moderno, nós poderíamos dizer que ela estava apaixonada, tá? Estou desfalecendo de amor. Então, a noiva estava completamente dominada pelas emoções dessa nova experiência e não conseguia encontrar palavras adequadas, né, para expressar os seus sentimentos, ok? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Então, aqui falando justamente sobre esse momento de intimidade entre eles, né? Desse abraço que estava acontecendo. Então, colocar a mão debaixo da cabeça é mantendo, então, ela erguida, como se fosse um travesseiro onde ela pudesse descansar e repousar a sua cabeça. Mas também para mantê-la erguida diante de todos aqueles que estavam em volta dela, com toda certeza com olhares bem desafiadores, tá? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Tá? Então, ela começa a falar sobre as filhas de Jerusalém, está falando sobre as mulheres, então, da corte, tá? As mulheres da cidade. Usa aqui também, nós falamos lá na introdução, né? E são citados aqui muitos animais e muitas plantas em todos esses oito capítulos. Então aqui fala sobre gazelas e sobre servas do campo, tá? Então animais que eram justamente, faziam parte daquela fauna, né? Daquela época e naquele contexto, tá? Então ela diz aqui, não acordeis nem desperteis o meu amor, tá? Então essa palavra amor é uma forma feminina que considera o amor como um abstrato e não e não dirigida propriamente, né, ao seu amado. São exaltadas as afeições puras, naturais. Está falando sobre o despertar natural desse amor, não direcionado especificamente a alguém, mas um despertar desse amor que tem o seu tempo próprio, né? Tem a sua maneira própria de ser despertado, o seu momento próprio, e ser também desfrutado, e não é a qualquer momento, em qualquer lugar e qualquer pessoa. Então, da experiência que a amada tem do amor, né? Essa experiência então provém de uma estação sábia de que o amor não deve ser estimulado de forma artificial, né? De forma apenas a ter o prazer pelo prazer, né? A questão que nós falamos anteriormente, né? Do hedonismo, de então querer o prazer pelo prazer e simplesmente não ter nenhuma responsabilidade diante disso. Então, essa espontaneidade é essencial para uma genuína e verdadeira beleza, né? Esse amor que era despertado, então, de uma forma genuína e não artificial, não ficando com um e com o outro, algo muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas ficarem com um, ficarem com qualquer um, beijarem qualquer pessoa. E aqui falando bem abertamente a respeito dessas questões, né, que para muitos, né, pode parecer uma grande caretice ouvir isso, mas na realidade é uma falta de amor próprio, né, esse tipo de atitude, tá? Então aqui essa jovem está falando sobre algo que não é artificial, porque essa atitude hoje é uma atitude puramente artificial, né? Está falando aqui sobre um amor que é genuíno e que é despertado no momento certo, com a pessoa certa e da maneira certa. Então, sentimentos de amor podem criar uma intimidade, né, que subjuga a razão. Os jovens muitas vezes têm pressa em desenvolver um relacionamento íntimo com base nos seus sentimentos fortes, com base nos seus, justamente nos seus
desejos, né, que são muito fortes, tá bom? Então é muito preocupante isso. Os sentimentos não são suficientes para sustentar um relacionamento duradouro. Não pode estar simplesmente alicerçado nos sentimentos. Como muitos dizem, né? Sobre o meu coração, o que o meu coração pede, o que o meu coração diz. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas, tá? Então não é a questão dos sentimentos apenas, eles são importantes, são necessários, fazem parte, mas não pode, né, a sua vida estar alicerçada nos seus sentimentos que mudam de um dia para o outro, dependendo da situação, tá? É preciso, para que haja um relacionamento duradouro, é preciso que a razão também esteja aí envolvida nesse negócio. Então esse versículo nos incentiva a não forçar o romance, né? Para que os sentimentos de amor não cresçam mais rápido do que o comprometimento, né, necessário para fazer o amor durar, tá? Então espere pacientemente os sentimentos de amor e compromisso, né, se desenvolverem juntos aí no seu dia a dia, no seu relacionamento com a pessoa com a qual você quer passar então o resto da sua vida, tá? Então ele diz aqui: não desperteis, né, o meu amor, não acordeis nem desperteis o meu amor, até que eu queira. Então até chegar um momento apropriado. Então ela deixa bem claro aqui, a mulher enfatiza aqui o refreamento apropriado na repetição do apelo solene das suas amigas, né, de talvez agir de uma maneira tão superficial e, como dissemos nos dias de hoje, agindo talvez, né, com as palavras ou então com a pressão da galera, a pressão dos amigos ou das amigas para fazer aquilo que não se deve, tá? No momento errado, com a pessoa errada, sem a intimidade duradoura que é necessário para qualquer tipo de relacionamento que possa realmente dar certo, ok? Versículo 8. Esta é a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então aqui fala sobre a questão da alegria. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. A forma como ele está olhando então para ela, né? O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes e as vides enflorezalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pombinha minha, ou pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Então aqui é um retrato, né, justamente desse período de noivado desses enamorados aqui, né, desfrutando a beleza da primavera e da natureza. Usa aqui essas figuras aqui de linguagem justamente para expressar o relacionamento entre eles, tá? Então a amada está na casa dos seus pais, né? O amado então agora vem do campo e se apressa para poder vê-la, né? Diz que ele está na janela, que ele está nas fendas, nas frestas, para poder observá-la. Então aqui o amado convida, né, a vir ao seu encontro, cantando-lhe a beleza atraente da primavera. Então fala sobre a questão do canto, ele fala sobre os passarinhos cantando, né? Fala sobre a questão da primavera, das flores, dos pássaros, né? Dos amores. Então é sobre isso que ele vai aqui falando e citando então tanto a fauna como a flora, falando sobre a natureza de uma forma geral e de toda a beleza e todo o encanto que ela apresenta, tá? Então aqui é um sentimento de natureza, de frescor, né? Então muito interessante a forma como ela é abordada e como é apreciada. Diz ele ali, né, no versículo 8. Então a intuição amorosa da noiva pressente a aproximação do seu amado a longa distância, enquanto ela então se dirige para o lar dela, né? Quando ele está indo então se dirigindo para o lar dela nas montanhas, tá? Diz que ele está olhando pelas janelas no versículo 9, então mostra então Salomão procurando a sua amada pela janela, como se estivesse numa forma de brincadeira, não? Como que procurando
até encontrar onde está a sua noiva. Versículo 11 fala sobre o fato de que passou o inverno, né? Então, fala sobre as descrições poéticas da primavera, porque passou o inverno, que é justamente uma situação de apenas aquele branco, né, por toda parte, aquela situação por um momento bonito, mas depois deprimente, com toda certeza, né? Mas aí então vem a primavera, que é tão agradável e que sucede o inverno, né? E o inverno é um obstáculo para a beleza, mas quando chega a primavera, a beleza então ela se apresenta, né? Porque cessou a chuva, ele diz. As últimas chuvas então terminam no início da primavera. Então aquele tempo chuvoso também, aquele tempo enlameado, aquele tempo duro cessou. As flores então começam a aparecer. Então durante todo o inverno essas flores estão mortas, elas estão enterradas em suas raízes, né? Não há sinal delas, não se vê nada, apenas aquele branco. Mas na primavera, aquele branco então vai se dissolver e na primavera então revivem essas plantas, revivem essas flores, né? Revivem todos essas árvores e se mostram, né, numa maravilhosa variedade e vivacidade que é algo fantástico de ser apreciado. Mas ele ainda fala sobre a questão, né, da voz das rolas, tá? Estão falando aqui sobre os pássaros, né? Que são, na primavera também aparecem e com seus cânticos e com toda a sua alegria, cumprindo justamente então esse tempo em que ficaram tão calados durante o inverno, mas que agora soltam, né, a sua voz, vamos assim dizer, e cantam, e cantam, e cantam. O tempo de chegar, então, aliás, o tempo de cantar chegou, né? Esse versículo 14, pomba minha, então, a pomba das rochas, né? Ele fala que ela anda pelas penhas, no oculto das ladeiras. Então, era justamente esse tipo de pomba que se escondia nos rochedos, né? Nos rochedos altos, ou então nos lugares profundos, nos desfiladeiros, onde elas encontravam ali repouso e descanso e lugar seguro, né? A fim de evitar então a convivência com pessoas, ter um local seguro onde ninguém pudesse encontrá-las. Então é dessa forma que Salomão indica e mostra a modéstia e a timidez da sua amada. Então é como se ela se escondesse nessas fendas então e nessas ladeiras, tá? Mas ele pede então para que ela mostre sua face, saia do isolamento. Por isso ele está levando para um banquete, ele a leva para aquele local, para que ela possa estar então em meio às outras pessoas e ser apresentado a todos. E ali ela apresentando então a sua bela face e apresentando também a sua voz, que é uma viosa. Ok? Muito bem. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então aqui as raposas elas acabam trazendo grandes problemas, né, para a questão da plantação e também para a criação de alguns animais. Então isso aqui é uma referência aos vários obstáculos que podem interferir no relacionamento, no desenvolvimento do relacionamento amoroso. Então não deixe que essas raposinhas, né, aparentemente tão bonitinhas, mas que fazem um estrago na vida do casal, na vida de qualquer pessoa, olhando para a natureza e olhando também para o relacionamento. Então, as raposas são o único elemento negativo então no cenário da primavera. Então vem a primavera, onde tudo é muito bonito, mas as raposinhas também se apresentam para poder trazer um grande número de problemas, tá? Então, é importante lembrar disto, ok? Então aqui, essas raposas, né, precisam ser apanhadas, senão elas vão trazer grande prejuízo, tá? Então são exemplos dos tipos de problemas, né, que podem perturbar e destruir um relacionamento, tá? Então os amantes queriam que tudo que pudesse causar problemas entre eles fosse removido. Então cuidado com essas raposinhas, apanhem, peguem, prendam essas raposinhas, tá? Porque elas frequentemente causam os maiores problemas no relacionamento, no casamento, tá? Não são muitas vezes grandes problemas que atrapalham o casamento, mas são pequenas coisas que vão se amontoando e que vão trazendo grandes complicações, tá? Então vão trazendo irritações, e essas irritações
não devem ser minimizadas nem ignoradas, precisam ser identificadas e precisam ser retiradas da vida do casal para que realmente tudo corra bem, tá? O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, tá? Então, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, ilustra justamente essa afeição e esse relacionamento, essa maturidade que eles estão conquistando ao longo do tempo, tá? É uma certeza de que eles querem realmente ficar e permanecer juntos, ok? Até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes de Beter, tá? Então, aí o último versículo, falando a respeito disso. Então, ela falando justamente ao seu amado, ainda dentro dessa figura, né, do amado aqui, para que ele possa voltar e permanecer, né, fala aqui semelhante ao gamo, semelhante aos veados do Monte Beter, que era um monte que ficava a oeste de Jerusalém, né, e que fala justamente sobre essa divisão que havia entre a questão da cidade e também esse vale que havia, porque lá no começo fala sobre o Vale de Saron, então que fica no meio justamente de dois montes aqui, tá? Então é o momento que o amado volta então para o campo, né? E assim ele volta para o início então do versículo 8, onde ela o vê chegando, né? E agora ela fala sobre o fato de ele estar voltando então para o campo, tá? Então, refere-se justamente a essa questão, né, dessa separação momentânea, porque eles ainda não estão realmente juntos de forma definitiva. Então, mostra ele chegando, então mostra todo esse relacionamento, mostra esse conhecimento um do outro, e agora ele volta novamente para o campo enquanto ela fica na casa dos seus pais, tá? Então, é sobre isso que o capítulo 2 nos fala, falando então sobre essa questão desse conhecimento desses dois, falando sobre então, dentro da nossa cultura, esse tempo de namoro, para eles ali já era o noivado, então esse tempo de conhecimento, tá? Que é tão importante para a vida de qualquer casal. E aqui ele nos ensina muito bem sobre como isso deve ser feito, então, como deve ser mantido esse relacionamento, e não deve se apressar a intimidade dentro desse relacionamento, mas aguardar o tempo certo para que essa intimidade física, né, ela possa realmente ser desfrutada, ok? Que Deus abençoe todos vocês, que tenham todos um bom dia, né? Na graça e na paz do Senhor. Nós temos aí o feriado pela frente, nós vamos esperar, né, esses dias então que nós temos pela frente, e voltamos na segunda-feira. Então nós na quinta e sexta não vamos nos reunir, voltamos na próxima segunda-feira, que será o nosso próximo encontro, então, para darmos continuidade estudando aí, então, o capítulo 3, ok? Então, creio que muitos terão seu tempo de descanso, seu tempo de feriado, e talvez muitos viajando, então vamos dar uma parada aqui também para o nosso descanso, e depois voltamos na segunda-feira para o nosso próximo encontro, então, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos um bom dia, debaixo da graça e da direção do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela essa manhã, obrigado por todos aqueles que estão ou estarão conosco durante esse tempo de leitura e reflexão da tua palavra. Que a tua graça esteja sobre nós e que as palavras aqui ditas possam encontrar um lugar, ó Deus, no coração onde possam brotar e possam realmente haver ações práticas e positivas, ó Deus, de sabedoria, para que nós possamos ter um viver que agrade ao Senhor e traga plena satisfação a todos nós como filhos do Senhor. Orienta-nos, portanto, dá-nos da tua paz, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, e até então o nosso próximo encontro, onde estaremos juntos com o capítulo 3, dando continuidade então à leitura e reflexão desse livro, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Como nós temos aqui, ou Cantares de Salomão, como preferir, né? Mas mostrando justamente falando sobre esse amor superlativo. Por isso, Cântico dos Cânticos é algo que é maravilhoso, é algo que é melhor, tá? Então aqui fala sobre o melhor entre esse casal, e é sobre isso que nós estaremos dando continuidade
na próxima segunda-feira. Forte abraço a vocês e, se Deus permitir, estaremos juntos lá.